Como é bom sermos livres, não é verdade? A paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a libertação do jugo do sistema de escravidão religioso, sobre qual deve ser a nossa atitude após a libertação e também nós vamos descobrir para onde nós devemos ir após essa nossa libertação. Bom, vamos lá. Entre tantos povos aglomerados sobre a terra, em determinada ocasião, Deus se agradou do comportamento de Abraão e fez com ele uma aliança e se comprometeu a fazer da família de Abraão, a descendência de Abraão, uma grande nação. Abraão era livre quando Deus fez essa aliança com ele e ele continuou sendo livre, mas sensível à vontade de Deus, do Deus que o chamou. A descendência de Abraão continuou livre até um determinado momento. De Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó e de Jacó nasceu entre seus outros filhos o José. Mas por ciúmes, José foi vendido pelos seus irmãos a uma caravana de ismaelitas que em seguida o venderam como escravo no Egito. Alguns anos se passaram e José, após ter sofrido maus momentos ali no Egito, acabou como um assessor direto de Faraó e de Faraó recebeu o encargo de governar a economia ali do Egito, administrando a safra, a distribuição interna de alimentos e também o comércio exterior com outros povos. E foi exatamente por este motivo que alguns filhos de Jacó saíram de sua terra, onde eles viviam com a sua família, e eles foram até o Egito para negociar compra de grãos para o seu sustento. Como José reconheceu seus irmãos, mandou trazer toda a sua família para ficarem com ele no Egito, ao todo 70 pessoas, porque ali eles teriam toda a assistência, comodidade e também cuidado, porque afinal o filho de Jacó ele era o governador do Egito. E como nos conta a história bíblica, os anos foram se passando, José morreu e na sucessão de poder do Egito sucedeu um faraó que não conhecia José e quando os hebreus perceberam que aquele lugar lindo e acolhedor se tornou uma prisão, isso mesmo, os hebreus se tornaram escravos e eles perderam a liberdade completamente de uma forma aparentemente tranquila. E além de obedecer todas as ordens de Faraó, realizar trabalho forçado, eles não tinham mais a possibilidade de sair dali quando eles quisessem. Então vocês percebem como homens livres e amados por Deus podem se tornar escravos, inclusive sem uso de força? Às vezes, em momentos de vulnerabilidade, as pessoas procuram ajuda e recebem todo um apoio inicial, mas quando percebem, eles se tornaram escravos daqueles que o ajudaram. Isso é muito comum acontecer no sistema religioso. Muitas pessoas livres e amadas por Deus recorrem a esse sistema em momentos de vulnerabilidade e recebem o apoio, a atenção, mas eles acabam se tornando escravas desse sistema religioso. Enfim, no caso dos hebreus, quando eles começaram a clamar por socorro, Deus enviou o socorro por meio de Moisés e depois da operação de alguns sinais que serviram tanto para Faraó como para o povo, as correntes se quebraram e os portões da liberdade se abriram. Porque a escravidão ela era perniciosa, danosa, cruel e retirava deles toda a esperança de vida plena que eles deveriam gozar. Quando Moisés levou a eles a proposta da liberdade, certamente muitos ficaram com medo. Por quê? Porque mesmo sendo escravos, ali era o lugar onde eles foram criados, ali eles sabiam que se cumprissem todas as tarefas ordenadas por Faraó, eles teriam a proteção do Egito, que era uma potência mundial naquele momento. Então, de certo modo, apesar da escravidão, eles podiam estar se sentindo seguros, eles tinham o que comer, eles tinham o que vestir, eles tinham onde dormir, eles tinham uma terra para eles habitarem separadamente dos egípcios e eles ainda podiam viver em suas casas com as suas famílias. Então a escravidão, nesse
aspecto, talvez, no ponto de vista deles, não fosse uma coisa tão ruim assim. Eles estavam acostumados a serem escravos. Eles podiam pensar assim: eu não sou livre, mas aqui eu tenho tudo o que eu preciso. Amados, vocês podem até pensar que tem tudo aquilo que vocês precisam para viver, mas se vocês não forem livres, vocês estão fora do que Deus planejou para o homem desde o Éden. Evidentemente que Faraó não gosta da proposta de Moisés. É claro que Faraó vai resistir, vai aumentar a carga de trabalho e vai amedrontar ainda mais as pessoas. Por quê? Porque ele não quer perder a sua mão de obra escrava. Esta mão de obra que deixa ele cada vez mais rico. Mas a proposta da liberdade, ela nunca foi uma proposta de facilidades. Por quê? Porque é mais fácil você se submeter a um jugo de escravidão e aceitar as coisas do modo como estão, do que lutar, para que o plano divino se realize na sua vida. E isso inclui a liberdade. Mas nem todos entendem isso. E se vocês lerem essa história bíblica, vocês vão ver que, inicialmente, muitas pessoas, ali entre os hebreus, eles não acreditaram em Moisés. Eles tinham dúvidas se deveriam realmente lutar por essa liberdade, sair ali do Egito. Por isso é que eu disse que os sinais, eles não foram apenas para Faraó, mas eles foram também para os hebreus. Eles precisavam de algum sinal para seguir Moisés, porque eles tinham muito medo de sair do Egito. Eles conheciam Faraó e eles também sabiam quais eram os métodos de Faraó. Eles sabiam que Faraó era cruel. Enquanto as pessoas estavam fazendo tudo aquilo que Faraó queria, estava tudo bem. Mas se alguém ousasse a contrariar Faraó em qualquer coisa, essa pessoa iria experimentar todo tipo de torturas. Então era compreensível que as pessoas que viviam ali fossem dominadas pelo medo e resistissem inclusive àquela proposta de libertação, pois isso, na verdade, tinha um certo perigo. Afinal, para onde nós vamos? Nós vamos deixar o Egito sem saber para onde ir? As nações vizinhas, elas são tão ruins quanto o Egito. Problemas existem em todos os lugares, existem nas nações vizinhas. Então, é melhor ficar aqui no Egito, porque aqui pelo menos nós temos segurança, nós temos terra, nós temos casa, nossa família está aqui reunida. Amados, existem muitas pessoas que pensam exatamente assim enquanto estão vivendo debaixo das ordens de líderes do sistema religioso escravizador. Deus manda alguém para propor uma libertação, mas eles resistem. Eles dizem exatamente as mesmas coisas. Para onde nós vamos? Aqui nós temos problemas, é verdade, mas problemas existem em todos os lugares. E assim mesmo quando Deus dá sinais claros, manda a Polícia Federal, manda o Ministério Público, coloca avisos em jornais, em rede nacional, levanta pessoas para se manifestarem em redes sociais, dando avisos e avisos, mostra incoerências dos ensinamentos e etc. Muitas pessoas ainda assim continuam com medo de lutar por suas liberdades. Ah, se eu sair, eu posso morrer com a minha família. Ah, se eu sair, eu posso não me adaptar em outro lugar. Ah, se eu sair, os inimigos aí fora vão me atacar. Amados, se um presidiário receber a chave da cela e do portão da penitenciária, você acha que ele sai ou que ele fica ali dentro esperando alguém dar a ele uma boa alternativa de vida fora da cadeia? Por incrível que pareça, há quem pense exatamente assim. Bom, se eu sair dessa cadeia, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Aqui eu estou preso, mas eu tenho comida, roupa, colchão, assistência médica, amigos. Quem vai me dar comida na hora certa? Dizer a hora que eu tenho que acordar, a hora que eu tenho que dormir, a hora que eu tenho que tomar banho de sol? Quem vai me levar para uma enfermaria quando eu estiver doente? Amados, a questão que nós estamos tratando aqui é a da liberdade. O mundo, você sabe, ele quer escravizar as pessoas. O diabo quer que o homem seja um escravo. Quer que você esteja debaixo do controle dele, fazendo tudo o que ele quer, e ele vai te dar muitas migalhas. E ainda vai fazer ameaças para você ficar quietinho.
achando que você está muito bem como está. Mas Deus chamou o homem para ser livre e não para viver manipulado por ninguém. Se você não tem liberdade, amados, você não tem nada. Foi por isso que Jesus veio libertar os cativos. E isso não significa que esses cativos sejam apenas aquelas pessoas endemoniadas, mas significa que são todos os homens que de alguma maneira vivem sob o domínio do mal e sem liberdade. Se você não tem liberdade, você não está vivendo plenamente a vontade de Deus para o homem. Mas somente os corajosos irão lutar por essa liberdade, correr os riscos e tomar as atitudes para sobreviverem livres, por mais perigoso que isso possa parecer. Um canário está muito mais seguro em uma gaiola, recebendo alpiste e água todos os dias, bem ali na sua gaiolinha. Mas Deus não fez o canário para viver numa gaiola. Fez o canário para viver livre. É perigoso? Sim, é perigoso. Dá mais trabalho ser livre? Sim, mais trabalho. Ser livre exige mais responsabilidade e mais cuidados, com certeza. Mas essa é a vontade de Deus. E por isso Deus enviou Moisés, deu sinais ao povo e ninguém saiu dali obrigado. Se alguém quisesse ficar no Egito, era só correr ali para a casa de Faraó e ficar de joelhos diante dele e dizer: ó Faraó, ó meu amo, eu estou aqui porque aqui é o meu lugar, aqui eu estou sendo bem cuidado. Mas o povo entendeu que era melhor seguir Moisés, e sem saber mesmo exatamente para onde estava indo, porque não havia uma promessa de um lugar, havia uma promessa de uma libertação para ir ao deserto, para ser livre para adorar a Deus. Deus mandou Moisés dizer a Faraó o seguinte: diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixa ir meu povo, para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Êxodo 7,16. A promessa ao povo era de liberdade, liberdade para prestar culto ao Senhor no deserto. Ou seja, não era uma proposta de sair dali e ir para um lugar mais seguro, mais confortável, mais hospitaleiro. A proposta era para eles serem livres para servir a Deus, mesmo que fosse no pior lugar possível. E tem gente que ainda pensa que é melhor a ração diária da escravidão do Egito do que o pão de Deus no deserto. Mas eles saíram e viram Deus agir em favor deles com mão forte e poderosa. Eles tiveram de confiar absolutamente em Deus, tiveram de sofrer com o medo de morrerem diante ali do Mar Vermelho, tiveram de passar pelo medo de saber que Faraó vinha no encalço deles e Faraó vai perseguir mesmo. Mas eles viram Deus agir e romper obstáculos, a começar pelo mar que se abriu para eles passarem a pés enxutos. Mas como eu disse, ser livre não é fácil. Faraó persegue, há obstáculos naturais bem à nossa frente e ainda nós temos de viver em um mundo nada hospitaleiro. Não é hospitaleiro, especialmente para nós que somos estrangeiros aqui. Após alguns dias de caminhada, e os problemas internos já começaram ali para o povo. Muitos começaram a colocar em dúvidas se fizeram a melhor escolha, murmuraram contra Moisés, reclamaram pela falta de carne, a carne que eles tinham no Egito. Mas Deus foi suprindo as necessidades, o maná desceu do céu. Um pouco mais adiante, o problema foi a água, e Deus fez brotar água da rocha. E quando a situação parecia ter acalmado, os amalequitas levantaram um exército para atacar o povo, bem naquele momento de vulnerabilidade em que eles estavam passando. Então, por aí você já pode ver que ser livre não é nada fácil, não é verdade? Mas é exatamente aqui que eu queria chegar com vocês. Vejam bem, irmãos, muitas pessoas aparentemente bondosas e espirituais nos mandam mensagens nos nossos comentários dizendo: por que você não vai orar em vez de ficar
falando mal da igreja, coisas desse tipo. Mas eu vou mostrar para vocês agora o porquê nós não podemos aceitar esse tipo de conselho. Primeiro, porque na verdade as pessoas que dão esses conselhos, elas não são assim tão amorosas, né? Ao contrário, quem dá esse tipo de conselho parece que quer a nossa morte. Então não há amor nisso, não é verdade? E também não parece ser espiritual este conselho, porque ninguém vive somente de oração, mas também de atitudes. Percebam que nós não estamos atacando ninguém. Nós não temos nada contra nenhum membro da denominação Maranata. Ao contrário, nós sabemos que ali existem muitas pessoas boas, pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas de bom coração, pessoas cheias de boas intenções, que querem servir a Deus, que querem santificar as suas vidas. Eu sei disso e você sabe disso também. Evidentemente, essas pessoas, elas não são os nossos inimigos. Mas você pode dizer, então por que você faz tantos vídeos para denegrir a imagem da Maranata? Amados, se alguém denegriu a imagem da Maranata, essa pessoa não fui eu. É preciso que vocês entendam isso. Não fui eu quem levou a Maranata para os noticiários com escândalos criminosos, né? Escandalizando inclusive toda a igreja diante de todo o Brasil. Também não fui eu quem criou as doutrinas da Maranata com ensinamentos fora da Bíblia, além da letra. Tudo o que nós fazemos é mostrar para quem tem interesse que há algo errado com essas doutrinas da Maranata. Quando eu digo, por exemplo, que a quarta trombeta não é a última trombeta, eu não estou ofendendo ninguém. Eu só estou dizendo que a quarta trombeta não é a última trombeta e que não há em nenhum lugar da Bíblia um só texto dizendo que a quarta trombeta ela é a última trombeta para a igreja. Ora, falar o óbvio não pode ser recebido como uma ofensa. Então, amados, percebam que eu estou falando de um ensinamento que não tem amparo nas Escrituras Sagradas, né? As Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo. Mas eu não estou difamando ninguém. Vocês conseguem perceber isso? Ah, mas nós acreditamos que a quarta trombeta é a última. E quando você diz que não é, você está nos ofendendo. Queridos, se é assim que vocês querem entender as coisas de Deus, então eu não posso ajudar. Por quê? Se entre você se sentir ofendido com essa verdade e eu ofender a Deus contando uma mentira, aí eu não tenho escolha. Neste caso, eu não posso fazer nada. Eu não posso ofender a Deus defendendo uma mentira só porque você não gosta da verdade. Eu sinto muito, a intenção jamais, em nenhum momento, é de te ofender, mas é de falar uma verdade bíblica, clara, explícita, da palavra de Deus. Isso não é nenhum tipo de ofensa, mas é uma oportunidade de libertação de falsos ensinos. Mas vamos voltar então agora ao texto para você entender melhor, porque eu não posso ficar apenas orando como alguns querem. Os amalequitas eles estavam se aproximando e Moisés ele não podia ficar parado esperando a morte chegar. Ele tinha de fazer alguma coisa. Moisés, ele sabia, é claro, que Deus estava naquele negócio e que precisava ali, naquele momento, de algum milagre para enfrentar aqueles guerreiros, né, aquela população, né, guerreira dos amalequitas, e com um grupo de pessoas que acabaram de sair da escravidão, que eles não eram guerreiros. Na verdade, o que eles sabiam fazer era trabalhar na lavoura e fazer tijolos. Então, realmente, eles precisavam de um milagre de Deus para poder escapar ali daquele exército de Amaleque, que era um exército treinado, preparado para a guerra e muito bem armado. Então, o que foi que Moisés fez? Então, Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas,
os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentassem. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Êxodo 17, 9 a 13. O texto é muito claro, não é verdade? Aqui nós temos o melhor exemplo de que nós temos sim de orar, mas nós temos também de fazer alguma coisa, nós temos de lutar pela nossa liberdade. Nós temos de resistir aos ataques daqueles que querem cercear a nossa liberdade. Irmãos, normalmente esse é o exemplo que nós encontramos na Bíblia. Não basta subir ao monte e ficar em oração. Nas nossas lutas nós temos de orar sim, mas nós temos de combater. Eu não conheço alguém que passou em um concurso público somente orando. Os crentes aprovados que eu conheço são aqueles que oraram muito, mas estudaram muito também. Eu não conheço nenhum profissional bem-sucedido que tenha conseguido sucesso somente orando. Os crentes profissionais de sucesso que eu conheço, eles oraram muito, mas eles também trabalharam muito. Notem que nós não podemos esmorecer nem na oração e nem na batalha. Quando Moisés ele abaixava as mãos de cansaço, os amalequitas prevaleciam. E quando ele levantava as mãos, os hebreus prevaleciam. Né? E do mesmo modo, Josué, ali naquela batalha, ele não tinha descanso. Ele tinha de resistir até o final da peleja. Se ele parasse para descansar um pouco, certamente uma espada viria sobre a sua cabeça. E é exatamente assim que nós vemos a nossa questão neste nosso trabalho, que nós consideramos ser uma luta pela libertação de muitas pessoas e que nós temos visto o resultado disso. Nós somos perseguidos por Faraó, nós temos de lidar com muitas pessoas que não acreditam que nós estamos falando a verdade, nós temos de ouvir muitos absurdos, temos de ouvir muitas críticas, temos de vencer muitos obstáculos, temos de contar com alguns milagres de Deus, né? Nós temos de enfrentar os amalequitas bem estruturados, quando nós mesmos, nós nem temos exército. E nem sabemos, né? Nós nem temos estas armas, né? Não temos rede de televisão, não temos nada disso. Enfim, irmãos, saibam que nós demos um passo para a nossa liberdade, para a liberdade de cultuar a Deus, mesmo que seja no deserto, em um lugar sem qualquer estrutura para isso. Faraó não ficou feliz com a nossa opção, nem com as nossas mensagens, mas nós saímos assim mesmo, porque Deus nos chamou para a liberdade. Agora, nós estamos lutando para manter a nossa liberdade. E neste momento, nós estamos lutando pela nossa liberdade de expressão. Nós não processamos ninguém. Nós não atacamos ninguém, como eu já disse. Nós apenas estamos nos defendendo. Se Amaleque vem com armas, nós precisamos nos defender. E o que nós temos que fazer agora, neste momento? Subir para o monte e ficar apenas em oração enquanto Amaleque vem para cima de nós com espadas? Não, meus queridos. Nós oramos sim, mas nós temos de nos defender. Nós temos de pegar a espada, o computador, o celular ou qualquer arma que estiver ao nosso alcance. Por quê? Porque Amaleque ele quer nos matar, ele quer nos riscar do mapa, ele quer eliminar o perigo, né, que a nossa existência representa para ele. Porque há um povo que não quer mais ser escravo e que precisa de algum lugar para, né, se instalar. E Amaleque está receoso disso. Né? Amaleque, por isso, ele quer nos destruir, quer acabar conosco, acabar com o nosso canal, enquanto nós estamos começando. Por quê? Porque é mais fácil você matar uma plantinha enquanto ela está nascendo, porque derrubar uma árvore é muito mais difícil. Mas essa plantinha, ela vai se defender, ela vai resistir, ela vai lutar para não
não para criar mais um puxadinho de sistema religioso, mas para levar as pessoas à liberdade. E é por isso que nós não estamos preocupados em responder às pessoas para onde elas devem ir. Tudo o que nós sabemos neste momento é onde elas não podem ficar. Somente mais tarde foi que Deus mandou o povo espiar o lugar em que eles iriam se instalar definitivamente. Mas naquele momento, Deus só estava dizendo a eles para saírem do Egito. É bom lembrar que Faraó fez várias propostas a Moisés para que o povo ficasse na terra do Egito. Êxodo 8:25. E que eles não fossem para muito longe. Verso 28. Que deixasse as mulheres e as crianças. Êxodo 10:9-11. E também que deixassem o rebanho. Êxodo 10:24. Enfim, a resposta de Moisés foi: nenhuma unha ficará. Tem gente propondo apenas uma mudança de lugar, mas para ficar por perto, continuar bem com Faraó, para não ir muito longe, para não abandonar os costumes de Faraó, para continuar comendo da mesma comida da terra do Egito, para continuar sob a influência de Faraó e também para deixar os seus bens ali, né? Os animais. Ou seja, para continuar financiando a prosperidade do sistema religioso com tudo o que você tem. O puxadinho vai fazer a mesma coisa. Mas para os que querem se libertar, a resposta é: nós não temos mais negócio nenhum com essa comida, nem com os propósitos de Faraó, nem com a sua falsa proteção, nem com seus ensinamentos, nem com os seus acordos de paz. Né? Nós não temos mais nada com Faraó, nós rompemos com Faraó. Então, se você acha que Faraó vai deixar você abrir um puxadinho, ficar ali por perto, como um amiguinho e continuar com os mesmos ensinamentos dele, com as mesmas práticas dele, cantando os mesmos louvores dele, vivendo as mesmas influências espirituais, você acha que tudo vai ficar bem assim? Irmãos, Faraó, ele propõe, ele até deixa você ficar assim, né? Desta forma como ele está propondo, porque ele sabe que assim ele pode trazer você de volta. Afinal, vocês são velhos conhecidos, acreditam nas mesmas coisas, têm o mesmo DNA, gostam das mesmas práticas, não é assim? Então, por que você não voltaria então quando as coisas estivessem complicadas em algum outro momento? Observe bem, Faraó ele quer dividir a sua família dizendo: podem ir os homens, mas deixem as mulheres e as crianças. Por quê? Porque ele sabe que o homem sem família ele fica fragilizado e vulnerável. Assim fica mais fácil de você trazer o homem de volta depois para o seu domínio. Faraó quer dividir a sua família, ele quer ficar com a sua mulher, ele quer ficar ainda influenciando os seus filhos para ele continuar influenciando a sua casa. E aí futuramente vai ficar mais fácil para ele trazer você de volta para o domínio dele. Por quê? Porque se o homem ficar sozinho, o homem sozinho ele é fraco, ele é vulnerável, ele é mais suscetível ao pecado, é verdade? Ele é incompleto. E Faraó sabe disso. E é por isso que nós estamos determinados. Nem uma unha ficará. Meus irmãos, eu espero que vocês tenham entendido esta mensagem. Hoje, nós somos livres e não queremos mais o domínio de nenhum faraó sobre as nossas vidas e nem influenciando as nossas famílias. Nós já passamos por muitas coisas para chegar até aqui. Nós somos atacados de todos os lados, mas nós resistimos. E vamos resistir enquanto houver saúde em nossos corpos e vida em nossos corações. Pode alguém morrer no deserto? Sim, pode. Mas isso não deve nos assustar, porque muitas pessoas morrem quando saem para trabalhar. E nem por isso você vai ficar em casa com medo de morrer ao ir trabalhar. Não é verdade? Você tem que sair para trabalhar, mesmo correndo riscos. Muitas pessoas morrem de acidentes quando saem de férias para passear. E nem por isso você vai deixar de tirar férias, porque você sabe dos riscos que isso implica. Não é verdade? A vida é cheia de perigos e nós sabemos muito bem disso. Mas nós não podemos ser dominados pelo medo. Nós não podemos ser paralisados pelo medo.
Porque senão nós vamos deixar de viver, mesmo estando respirando. A vida no deserto é cheia de perigos, mas Deus nos chamou para a liberdade. E é assim que nós vamos viver de agora em diante. Tudo o que você precisa saber agora não é para onde ir, mas é onde você não pode ficar, sob o domínio de Faraó e de nenhum dos seus puxadinhos. Como servo de Deus, você vai ter sempre uma direção de Deus, porque o nosso objetivo é chegar na terra prometida. Mas nós não chegaremos lá sem sair do Egito primeiro, sem passar por este deserto. E é por isso que primeiro nós temos que sair do Egito. E depois nós vamos então aprender a viver no deserto, enquanto Deus está, é lógico, dando-nos uma direção até chegarmos às margens do Jordão. E se tiver um mar à frente, Deus vai abrir. Mas nós vamos ter que dar os primeiros passos da fé. E se você está com medo de Faraó, fique tranquilo, Deus vai cuidar de Faraó, ali no Mar Vermelho. E se faltar pão, ele vai vir do céu. E se faltar água, vai sair da rocha. E se Amaleque se levantar? Ora, pegue a espada que estiver disponível, a arma que estiver disponível e lute. Lute por sua liberdade, por sua família, por sua vida. E nunca baixe as mãos que oram e nem a espada que guerreia. É isso que nós estamos fazendo. Preste muita atenção. Há muitas pessoas que falam muito sobre eternidade, falam muito sobre arrebatamento, falam muito das mansões celestiais, mas elas não ensinam as pessoas a viverem no deserto. E ninguém vai chegar em nenhuma eternidade, em nenhuma mansão celestial, se não aprender primeiro a viver no deserto. Se no deserto você for um mentiroso, mensagens sobre eternidade não vão te ajudar a chegar em Canaã. Se no deserto você odeia o seu irmão, mensagens sobre eternidade não vão te levar para Canaã. Se no deserto você despreza a verdadeira direção de Deus, a palavra como ela é, o ensinamento de Jesus para a sua vida aqui na terra, mensagens de eternidade não vão te levar para Canaã. Se no deserto você não lutar, mensagens sobre eternidade não vão te levar para Canaã. Ao final dessa história bíblica, a vitória veio para o povo que lutou no deserto, e virá para você também, e para todos aqueles que resistirem até o fim, até o pôr do sol sobre as nossas vidas. E no próximo vídeo, nós vamos mostrar para vocês aquilo que nós estamos fazendo para nos defender dos ataques de Amaleque. Nós vamos falar sobre o abaixo-assinado que nós preparamos e, apesar das muitas críticas das pessoas que dizem que nós estamos perdendo o nosso tempo, das pessoas que tentam nos desestimular, das pessoas que até se dizem nossos amigos, mas elas não ajudam. Mas apesar de tudo isso, nós vamos em frente. Que Deus abençoe a todos os que estão conosco neste deserto. E até o nosso próximo vídeo.